Shalom, Haverim. Shalom, amigos do Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe grandemente você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 14, porção Vairá, que significa E apareci. Essa porção vai de Shemot, capítulo 6, até o capítulo 9, no verso 35. E a parte dos profetas, a Haftará, vai estar em Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 25. Como sempre, a gente vai fazer um resumo da porção. Convido você a estar conosco, a abrir o seu coração. Com certeza, o Eterno tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Porção passada, pessoal, finalizou com o Moshe protestando diante de Adonai, já que ele fez o que Adonai mandou ele fazer, foi falar com o faraó, mas o faraó não ouviu, desdenhou dele e ainda aumentou a opressão sobre o povo de Israel. Então o povo ficou revoltado, criticando Moshe, dizendo que Moshe é o grande culpado. Ele foi então falar com o Eterno, pedir explicação para Adonai. O Eterno vai explicar para Moshe, no início dessa porção, o porquê que o povo de Israel vai ter que sair do Egito agora. Tudo isso é o cumprimento de um acordo, de uma aliança que ele fez com os patriarcas no passado, e é assim que vai iniciar a porção. Assim o Eterno fala com Moshe. Apareci, Vaerá, apareci a Abraham, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, apesar de não ter me feito conhecer a eles por meio do meu nome, o Yud-Re, o Vav-Re. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que peregrinaram e viveram como estrangeiros. Então veja o que o Eterno está dizendo aqui para Moshe, pessoal. O Eterno está explicando para Moshe que tudo o que vai acontecer a partir de agora, toda essa missão que o Eterno deu a ele, tem a ver com uma aliança que o Eterno fez no passado com os patriarcas. Então o Eterno vai explicar para Moshe como foi que ele fez a aliança, quando ele apareceu para os patriarcas e por que ele apareceu aos patriarcas. É bem interessante aqui ele dizer que os patriarcas não o conheceu pelo seu nome, Yud-Re, Vav-Re. Mas a Torá deixa claro, pessoal, que Abraham, não só Abraham, como o Isaac, o Jacó, eles pronunciaram o nome do Eterno. Está escrito que o Abraham edificou um altar ao Adonai e invocou o nome de Adonai. Então, como pode aqui o Eterno estar dizendo que os patriarcas não conheceu o seu nome? O que o Eterno está explicando para Moshe aqui é que os patriarcas vivenciaram, eles usufruíram do significado do nome do Eterno El Shaddai, que quer dizer guardador, protetor. Porque o Eterno foi, na verdade, um protetor, um guardador na vida dos patriarcas e fez com eles uma aliança. Quando o Eterno diz, pessoal, que eles não conheceram o Eterno pelo nome Yud-Re, Vav-Re, na verdade o Eterno está dizendo que eles não conheceram o significado desse nome. Eles pronunciavam esse nome. Está escrito na Torá não só o Abraham, como também o Isaac, o Jacó. A serva de Abraham, Agar, também pronunciou o nome do Eterno. Até mesmo o Lavã, o sogro de Jacó, também pronunciou o nome do Eterno. Então, o que o Eterno está dizendo aqui não é a pronúncia do nome, e sim o real significado do nome. E por que eu não tenho dúvida que é isso que o Eterno está falando, pessoal? Porque se a gente continuar lendo o contexto, a gente vai perceber que o nome do Eterno, esse nome, Yud-Re, Vav-Re, tem tudo a ver com o que o Eterno vai fazer para libertar o seu povo. Inclusive, o Eterno vai dizer que o seu povo, os filhos de Israel, vai conhecer o nome dele. Vai saber que ele é o Adonai, ou seja, que ele é aquele que cumpre o que ele prometeu. O Eterno fez um pacto com os patriarcas
mas não cumpriu na vida dos patriarcas esse pacto. Então, é nesse sentido que o Eterno está dizendo que os patriarcas não conheceu o nome dele. Não conheceu na sua realidade, no que ele realmente significa. Porque a Torá deixa claro que os patriarcas pronunciavam o nome do Eterno. Tem pessoas que vai dizer assim, não, mas lá na Torá foi Moshe que escreveu, porque Moshe sabia o nome do Eterno. Mas isso não se encaixa, pessoal, porque claro que na maioria das vezes, quando o nome do Eterno é citado em Bereshit, é Moshe falando. Mas há momento que Moshe está narrando o que falou os patriarcas. E nós vamos ver claramente que os patriarcas pronunciaram o nome do Eterno. O Eterno então apareceu para os patriarcas, fez com eles um pacto, uma aliança, só que esse pacto, essa aliança, essa promessa vai se cumprir agora na vida dos filhos de Israel. Todos os patriarcas dormiram sem ver com seus olhos o cumprimento da promessa. Inclusive, pessoal, o fato dos patriarcas não ter visto o cumprimento da promessa da aliança que o Eterno fez com eles é uma garantia absoluta de que haverá a ressurreição. Inclusive, o Mashiach vai dizer lá para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, o Mashiach vai dizer: a ressurreição ela é tão certa, tão real, que o Eterno se manifestou para Moshe como sendo o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que Abraão, que os patriarcas, estão vivos em algum lugar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o Mashiach fala que o Eterno não é Deus de morto, o Mashiach está dizendo que o Eterno tem tanta certeza que vai haver a ressurreição que ele chama os patriarcas que estão dormindo como se eles já estivessem vivos. Só existe uma maneira, pessoal, dos patriarcas vivenciar ou receber a promessa que o Eterno fez para eles. Somente com a ressurreição. Já que eles morreram, já que eles dormiram, o sono da morte, sem ver o cumprimento da promessa, já que o Eterno prometeu para eles dar a terra em que eles peregrinaram. É isso que o Eterno está falando para Moshe aqui. Então, pelo fato dele ter uma aliança com esses patriarcas, ele vai agora cumprir essa aliança, mas não com os patriarcas. Vai cumprir com os filhos de Israel. Por isso que é os filhos de Israel que vai conhecer o real significado do nome dele, Yud-He, Vav-He. Vamos continuar a leitura que vai ficar bem claro o que eu estou dizendo. O Eterno continua dizendo: além disso, eu tenho ouvido o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão. Eu lembrei da minha aliança. Portanto, o Eterno falando para Moshe: diga ao povo de Israel que eu sou o Adonai, ou seja, o Yud-He, Vav-He, aquele que cumpre o que falou. É isso que o Eterno está falando. Libertarei vocês do trabalho forçado, resgatarei vocês da opressão e redimirei vocês com braços estendidos e com grande juízo. Perceba que o Eterno aqui, ele faz 3 promessas. O Eterno fez um pacto com os patriarcas e esse pacto está estabelecido também em 3 promessas. É muito interessante isso. Qual é as 3 promessas que o Eterno faz aqui? Primeira, libertarei vocês do trabalho forçado, imposto pelos egípcios. Segundo, resgatarei vocês da opressão deles. Terceiro, redimirei vocês com braço estendido e com grandes juízos. E depois de fazer tudo isso, o Eterno vai dizer: eu os receberei como meu povo, serei o seu Elohim, e assim eles saberão que eu sou o Adonai. Então, somente assim, pessoal, é que o povo ia saber que ele era o Yud-He, Vav-He, o Elohim que libertou vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei a uma terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e darei a vocês como sua herança, porque eu sou Yud-He, Vav-He.
Percebe, pessoal, que tudo que o Eterno vai fazer está relacionado com o nome dele. Então, esta é a razão dos patriarcas não ter conhecido o nome do Eterno. Porque o nome do Eterno está atrelado com o que ele vai fazer agora, libertando o seu povo do Egito. Claro que os patriarcas não viram isso. Eles morreram acreditando nisso, sabendo que o Eterno faria isso, mas eles não vivenciaram isso. Moshe, então, falou para o povo tudo que o Eterno falou, porém o povo não deu ouvido a Moshe, pois eles estavam muito desanimados devido à escravidão que era bastante cruel. Ou seja, o povo não está botando fé em Moshe, já que a primeira vez que Moshe falou com o faraó foi na verdade um fiasco. O faraó complicou mais ainda a vida do povo. E então o povo não está acreditando muito no Moshe, não quer mais saber dessa ideia de sair do Egito. O Adonai disse para Moshe: vá, diga ao faraó, o rei do Egito, para que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Moshe então disse: se os filhos de Israel, que são realmente os interessados, não estão me ouvindo, como, pois, me ouvirá o faraó? Eu sou incircunciso de lábios. Então o Moshe, ele bate nessa tecla de que ele não sabe falar, que ele não está conseguindo convencer o povo. Se ele não está conseguindo convencer nem os filhos de Israel, quem dirá convencer o faraó? O Eterno então diz para Moshe que isso é uma ordem. Você e Aarão devem falar com o faraó e tirar os filhos de Israel aí do Egito. Ou seja, Moshe, não adianta você arrumar desculpa, porque é uma ordem para você e para Aarão tirar o povo de Israel da terra do Egito. Agora, pessoal, a Torá novamente vai citar o nome dos filhos de Israel. E por que a Torá vai fazer isso? A Torá, ela quer nos explicar de onde veio Moshe, de onde veio Aarão, já que na porção passada foi dito que um descendente de Levi tomou a filha de Levi. Mas a Torá não falou para nós o nome, né, dessa filha de Levi, nem o nome desse descendente de Levi. O que a Torá vai fazer agora é explicar quem é Moshe, quem é Aarão, de onde que eles vêm. Mas o que acontece? Nós sabemos que o Moshe e o Aarão, ele é descendente da tribo de Levi. E Levi, ele é o terceiro filho de Jacó. Então a Torá vai seguir a regra e mostrar os filhos de Israel de acordo com os nascimentos. Eu mostrei para vocês na semana passada essa tabela que a gente vai sempre carregar conosco, aonde eu disse que o Eterno escreveu uma frase, né, uma profecia muito linda através dos números dos filhos de Israel, que são 13 filhos, né, 50 netos, 6 bisnetos e o total do povo, 70 pessoas. Perceba uma coisa aqui, pessoal. O Reuve, ele teve 4 filhos. O Simão teve 6 filhos, né? Somando 6 mais 4 vai dar 10. Levi teve 3 filhos, dando aí um total de 13. A Torá agora vai mostrar para nós quem são esses 13. Vai dar o nome de cada um deles. O que eu quero que você preste atenção aqui é em Benjamim. Tá vendo Benjamim aqui embaixo? Ele que é o filho mais novo do Jacó. Ele é 20 anos mais novo que Levi. E quando ele desceu para o Egito, dá uma olhada aqui. Ele tinha 8 filhos e 2 netos. Agora, como que pode Levi, sendo 20 anos mais velho que o Benjamim, não tinha ainda nenhum neto, pessoal? E por que isso? Muitas pessoas acham que a Torá está ocultando gerações de Levi, mas não. Entenda uma coisa. O Levi, mesmo sendo um dos filhos mais velhos, né, o terceiro filho de Jacó, ele foi o último a se casar. Ele foi o último a ter filho. A gente vai perceber o seguinte, que na geração de Judá vai ter Naashon, né? E Naashon será o quinto, a quinta geração de Judá. Já o Moshe, que é descendente de Levi, é a terceira geração de Levi. O que acontece? Levi está atrasada 2 gerações para trás de Yehudá,
E por que que isso aconteceu? Como eu disse, o Levi demorou muito para casar, ele casou quando ele era já avançado em idade. Bom, explicado isso, vamos ver agora o nome dos filhos de Israel que a Torá vai nos apresentar. Essas são a genealogia de Rubi e Simeão. Percebe aqui, pessoal, que Rubi teve 4 filhos. Quem são eles? Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Essas foram as famílias de Reuf. Já o Shimeão, né, o Simão, ele teve 6 filhos. O nome deles são Imuel, Yamin, Ohad, Iaquim, Soar e Shaul, o filho de um cananeu. Na maioria das traduções vai dizer que ele é filho de uma mulher cananeia, mas o que acontece? Esse Shaul aqui, ele é o filho da Diná. Lembra daquele episódio quando o Siquém violou a Diná? Ela se engravidou e gerou esse filho chamado Shaul. Como o Simeão, ele matou o Siquém, né, o pai de Shaul, ele se sentiu então responsável em criar esse menino como sendo o seu filho. Na maioria das traduções vai estar assim, filho de uma cananeia, mas na verdade é filho de um cananeu. Perceba que Simeão teve 6 filhos, né? Veja que coisa interessante, pessoal. A Torá não cita a idade de vida nem do Rubi, nem do Simeão, mas ela vai citar o tempo que viveu o Levi. E por que que a Torá faz essa distinção? Porque o foco da Torá nesse momento é falar de Levi, a linhagem de onde vem Moshe e Aharão, ou seja, a linhagem de sacerdote. Os filhos de Levi foram Gersão, na verdade é Gershon, né, já que o hebraico não tem o som de J, Kohat e Merari. Levi viveu até os 137 anos de idade. Percebe então que a Torá cita quantos anos viveu Levi, mas não fala sobre o Rubi nem o Simeão, que são irmãos. Como eu disse, a Torá ela está focada nessa tribo de Levi. Muita gente não entende por que que a Torá está citando a idade aqui, pessoal. Esses números não aparecem por acaso. É como se fosse peças que a Torá está nos dando para que a gente vá juntando e entenda o tempo. Através da idade que a Torá está nos apresentando, nós vamos saber quando eles nasceram e quando foi que eles morreram. Agora veja que coisa interessante. O Levi teve ao todo 8 netos. 2 netos por parte de Gershão, 4 netos por parte de Kohat e 2 netos por parte de Merari. Quem são os filhos de Kohat, pessoal? Amram, Izar, Hevron e Uziel. Percebe que a Torá nos dá também o tempo de vida em que viveu Kohat. Por que que a Torá não dá o tempo de vida de Gershão nem de Merari? Perceba, se a gente for somando, se a gente for juntando essas pecinhas que a Torá nos dá, a gente consegue se situar no tempo e na cronologia. Agora vamos ver a genealogia de Kohat, que teve ao todo 8 netos. O Arão, né, que é o primeiro filho de Kohat, ele casou-se com a Ioquebed, que é a sua tia, e gerou Aharão e Moshe. Arão viveu até os 137 anos. Já o Izar, pessoal, que é o irmão de Arão, ele gerou Cora, Néfeg e Zicri. Ou seja, o Izar ele teve 3 filhos. Olha onde está o Cora aqui. Perceba que o Cora é da descendência de sacerdote. Futuramente, pessoal, esse Cora vai dar trabalho para Moshe, já que ele é da descendência de sacerdote, ele vai dizer que o Moshe está criando um verdadeiro nepotismo, colocando somente a sua família como sumo sacerdote. Os filhos de Uziel foram também 3, né? Misael, Etzafã e Zifri. A Torá não vai citar o nome dos filhos de Hevron, que é um dos irmãos aqui de Arã. Perceba que a Torá ela nos diz quantos anos viveu Arã. Então veja só, pessoal, a Torá ela citou a idade do Levi, do Kohat e do Arão, o pai de Moshe.
Por que a Torá está citando a idade só dessa linha? Como eu disse, é a linha do sacerdote. Essas informações é muito importante para nós, para a gente se situar na cronologia e no tempo. Aharão casou-se com Elisheva, a filha de Aminadab, a irmã de Naashon, e ela deu à luz a Nadab, Avihu, Eleazar e Itamar. Veja que coisa interessante, pessoal. O Aharão, que é irmão de Moshe, da descendência de Levi, ele casou com uma mulher da tribo de Judá, a irmã de Naashon. O que isso significa? Que todos os sumos sacerdotes vão ter sangue de Levi e de Judá. Isso é muito interessante, muitas pessoas não sabem que o nosso Mashiach também é descendente de Levi e de Judá. Isso corrobora perfeitamente com o que diz o Eterno lá no profeta Jeremias, capítulo 33, onde o Eterno diz que faria uma aliança perpétua com o descendente de Davi e o descendente de Levi. Sem dúvida está falando do Mashiach. Os filhos de Cora foram Ashir, Eucana e Abiasaf. Eleazar, o filho de Aharão, casou com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz a Pinhas, né, conhecido como Finéias. O Eleazar vai casar no deserto, né, com essa mulher, e no deserto vai ser gerado esse Pinhas. Percebe então, pessoal, que o foco da Torá era mostrar para nós de onde veio o Moshe, de onde veio o Aharão, e ela já adianta para nós, falando nomes importantes aqui, como o nome de Cora, que vai ser um problema no futuro, o nome dos sacerdotes, e também o nome de Naashon, que será um líder, aí, o príncipe da tribo de Judá. Nesses nomes que a Torá nos ofereceu, existem informações importantíssimas, detalhes minuciosos que passam desapercebido dos leitores. Por exemplo, a Torá nos deu aqui o nome de 42 descendentes de Israel. E todos nós sabemos que 42 é o número de estágio da Techuvá. Ela também nos deu o nome de um estrangeiro, no caso o Putiel, né, que a gente acredita ser o mesmo Itrô, o sogro de Moshe. Agora veja que coisa interessante também a Torá nos forneceu aqui. Na descendência de Levi, por exemplo, pessoal, a Torá nos forneceu 24 nomes. Como assim? A gente percebeu que Levi ele teve 8 netos, 8 bisnetos e 8 trinetos. Então, se a gente somar 3 vezes 8, isso é muito interessante porque os turnos do sacerdote será dividido em 24 turnos. Então percebe que isso já estava desenhado de forma escondida aqui, nesses nomes que a Torá nos deu e às vezes passa desapercebido de muita gente. No verso 26 continua dizendo: estes são Aharão e Moshe, os quais Adonai disse: tira o meu povo de Israel da terra do Egito. E são eles, né, Aharão e Moshe, que falaram a Faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito. Esses são Moshe e Aharão. No dia em que Adonai falou a Moshe na terra do Egito, ele disse: eu sou o Adonai. Diga ao Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te disser. Moshe novamente respondeu a Adonai e disse: veja, Adonai, eu sou péssimo orador. Por isso o faraó não vai me ouvir. O Moshe continua dizendo que ele não sabe falar, não sabe discursar, ele não tem assim o dom de convencer as pessoas. No entanto, Adonai disse para Moshe: eu te coloquei como Elohim para Faraó, e Aharão, o teu irmão, será o seu profeta. Você dirá tudo o que eu te ordenar, e Aharão, seu irmão, deve falar a Faraó. Ou seja, eu falo para você, Moshe, você fala para Aharão, e Aharão fala para o Faraó. No verso 3, no capítulo 7, o Eterno continua dizendo: eu, porém, vou endurecer o coração dele, apesar de eu aumentar os meus sinais e minha maravilha na terra do Egito, o Faraó não vai te ouvir. Então eu porei a minha mão sobre o Egito e trarei os meus exércitos, né, os filhos de Israel,
da terra do Egito com grandes atos de juízo. Percebe que o Eterno chama as tribos de Israel, pessoal, de meus exércitos. Todas as vezes que os profetas falam que Adonai dos exércitos, né, Adonai de Sebaot, ele vai dizer o Elohim de Israel. Quem são os exércitos de Adonai? A Escritura Sagrada deixa claro, pessoal, que o exército de Adonai é as 12 tribos de Israel. Muitas pessoas pensam que quando os profetas chamam o Eterno de Senhor dos Exércitos, está falando de exércitos celestiais. Não. Os exércitos de qual Adonai é Senhor é as 12 tribos de Israel. Inclusive o Eterno está dizendo aqui, ó, eu vou tirar os meus exércitos, que são o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. E a Torá continua dizendo que Moshe e Aharon realizaram exatamente o que Adonai ordenou que eles fizessem. Moshe tinha 80 anos de idade e Aharon tinha 83 anos quando falou com Faraó. Ou seja, a diferença de idade dos dois aí é apenas 3 anos. Adonai disse para Moshe: quando você comparecer diante de Faraó, ele vai te pedir para fazer algum sinal para que ele creia em você. Então você deve lançar a sua vara no chão para que ela se transforme em um letanim, ou seja, em um crocodilo. Na maioria das traduções vai estar nahash, né, serpente. Então veja só, pessoal, o Eterno está avisando o Moshe para ele comparecer novamente diante de Faraó, só que dessa vez o que vai acontecer? O Faraó vai pedir para ele fazer um sinal. Já que você está falando em nome de um Elohim, faça um sinal para eu ver, para que assim eu acredite em você. Então o Eterno está dando a Moshe a instrução de lançar a vara no chão para que ela se transforme em um crocodilo. Perceba o seguinte, pessoal. Moshe, ele vai comparecer diante de Faraó 12 vezes. As duas primeiras vezes, né, ele já compareceu uma vez, agora ele vai comparecer mais uma vez, será de forma pacífica, sem trazer nenhuma ameaça, sem fazer nenhuma chantagem para o Faraó. Agora, por que o Eterno está mandando Moshe comparecer duas vezes diante do Faraó de forma pacífica, se o Eterno sabe que o Faraó não vai ouvir, se desde o princípio o Eterno está falando que Faraó só vai ouvir quando ele ferir o Faraó? Na verdade, pessoal, o Eterno está dando chance para o Faraó para que no futuro ele não venha dizer que ele não teve oportunidade. Você percebe que nenhuma vez ainda o Moshe ameaçou o Faraó. Em nenhum momento o Moshe falou para o Faraó, se o Faraó não obedecesse, ele seria ferido. Isso só vai acontecer a partir da terceira vez que Moshe comparecer diante de Faraó. O Moshe fez como o Eterno falou, né? Compareceu diante do Faraó. O Faraó pediu um sinal. O Moshe lançou a vara no chão e ela se tornou em crocodilo. Contudo, o Faraó chamou seus sábios, os seus feiticeiros, e eles também fizeram o mesmo. Ou seja, eles lançaram as suas varas no chão, elas também se transformou em crocodilo. No entanto, a vara de Aharon engoliu as deles, ou seja, engoliu os crocodilos dos magos do Faraó. Na verdade, pessoal, esses magos são mentirosos, eles são, na verdade, feiticeiros, mágicos, né? Que engana as pessoas através da magia. A gente vai ver eles enganando o Faraó por mais duas vezes, até chegar o momento que eles vão desistir de enganar o Faraó, já que eles têm muito medo de piolhos. O Faraó, ao ver, né, que os seus magos fez o mesmo que Moshe fez, endureceu o coração, não escutou o Moshe conforme disse o Adonai. Agora sim, pessoal, a partir de agora, duas vezes Moshe compareceu diante de Faraó. O Faraó não ouviu, não deu a mínima para Moshe. Então, a partir de agora, o Eterno vai começar a ferir o Egito. No verso 14, o Eterno vai dizer para Moshe: o Faraó é teimoso, ele recusa deixar o povo partir. Vá até o Faraó amanhã de manhã, fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha em sua mão
o cajado que você transformou em Nahash. É interessante que aqui agora fala Nahash, né? Nos versos anteriores fala Letanim. Será que o Moshe errou na hora de escrever? Porque lá ele falou crocodilo e aqui está escrito Nahash. Interessante, né? A maioria das traduções vai dizer serpente. É o que faz mais sentido, né? Então o que o Eterno falou para o Moshe? Amanhã, né, de manhã, o faraó vai comparecer perante o rio. Ele fazia isso todas as manhãs, pessoal. E por que esse faraó ia sempre de manhã se colocar diante do rio? Ele ia consultar a rainha das águas. Ele ia prestar culto, né, à deusa do rio, que é conhecido como rainha das águas. Essa rainha das águas é antiga, né? Esse mito sempre existiu. No Brasil ela tem um outro nome, mas na verdade se trata da mesma rainha das águas. Cada nação, cada povo chama ela por um nome. No Brasil se costuma dar muito presente, jogar flores, né, para essa rainha das águas na viração do ano. Mas aqui a gente percebe que o faraó ele ia toda a manhã falar com essa rainha das águas. O Eterno então mandou Moshe falar o seguinte para o faraó: Adonai, o Elohim dos hebreus, me enviou até você para dizer: deixa meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. No entanto, até o momento, você não tem me dado ouvido. Por isso, Adonai mandou dizer que vai fazer você saber que ele é o Adonai. Pegarei o cajado da minha mão, ferirei a água do Egito, e ela se transformará em sangue, o peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não terão água para beber. Perceba, pessoal, que agora o Moshe vai pegar pesado com o faraó, já que por 2 vezes ele falou de forma pacífica com o faraó, e o faraó não deu a mínima, não deixou o povo partir. Então, já que ele não quer deixar o povo ir por bem, ele vai deixar por mal, porque Adonai vai se manifestar e vai mostrar para ele quem é o Adonai. Então, o Adonai disse para Moshe, para ele dizer para Arão, estender a mão sobre o rio e ferir o rio com a vara. Então não era para Moshe usar, né, o bordão, usar a vara. Quem era para ferir a água era o irmão do Moshe, o Aharon. Agora, por que, pessoal, que o Eterno mandou que fosse o Aharon que ferisse a água? Segundo os sábios, e isso é bem interessante, o Eterno não permitiu que Moshe ferisse essas águas, já que Moshe ele foi salvo pelas águas, né? Então não se amaldiçoa aquilo que te abençoou um dia, por isso era para o Aharão ferir o rio. E o Eterno então vai mandar a sua primeira maravilha no Egito. Para o Eterno é maravilha, e para o faraó ele vai considerar isso como praga, né? O Egito vai ter isso como praga, mas o Eterno vai estar dizendo em todo o tempo que isso é maravilha. O Moshe então compareceu diante do faraó, falou exatamente o que Adonai falou. Ele não deu ouvido para o Moshe, então o Aharão feriu as águas, e as águas se transformou em sangue, trazendo assim então a primeira maravilha de Adonai sobre a terra do Egito. A Torá vai dizer que o peixe morreu, o rio ficou cheirando mal. Entretanto, pessoal, os magos do Egito também realizaram o mesmo com as suas artes secretas, e Faraó endureceu o seu coração. Agora veja só, isso chega a ser engraçado, porque a Torá aqui, pessoal, ela está usando de maneira sarcástica, dizendo que os magos estão enganando o Faraó. Ora, se todo o rio, se até as minas, a gente vai ver que o povo cavava o poço e até as águas desse poço saía com sangue. Se em todo local tinha sangue nas águas, como pode esses magos dizer que eles também estão fazendo isso? Na verdade, eles estão enganando o faraó. E o faraó é tão tonto que está acreditando neles, achando que eles também têm poder de fazer o que Moshe está fazendo. O faraó se virou, retornou para o seu palácio e não deu a mínima para o que disse o Moshe. E a Torá vai dizer, ó, que os egípcios cavaram
à procura de água, pois não podia beber água do rio. Durante 7 dias, o Egito foi golpeado, então. Ou seja, durante 7 dias durou esse sangue aí nas águas do rio. Agora, pessoal, o Eterno vai mandar o Moshe comparecer pela segunda vez diante de Faraó. E caso o Faraó não deixe o povo ir, para que Moshe aplique então a segunda maravilha, que será a praga das rãs. Veja o que Adonai disse para Moshe: vá até o Faraó e diga para ele: eis o que disse Adonai: deixa ir o meu povo para que me adore. Se você recusar, eu ferirei todo o seu território com rã. O rio vai encher de rã, elas subirão, entrarão em seus palácios e no seu quarto de dormir e até sobre a sua cama. Elas entrarão na casa de seus servos e de todo o seu povo. O Moshe foi, falou com o faraó do jeito que o Eterno falou. O faraó novamente não deu a mínima para Moshe, então o Moshe aplicou a ordem que o Eterno tinha dado para ele. Ararão então feriu com a sua vara os rios, e as rãs subiram da terra do Egito. No entanto, olha só que coisa interessante. Os magos fizeram o mesmo com suas artes secretas e trouxeram rãs sobre o Egito. Eu dou muita risada quando eu leio isso, porque está na cara, pessoal, que isso é uma maneira sarcástica de falar do faraó. Veja como esse faraó era sem noção. Ele está acreditando que os magos têm poder de fazer isso, quando na verdade os magos estão apenas enganando o faraó. Percebe que essa então foi a segunda maravilha, as rãs que o Eterno enviou sobre o Egito. O faraó chamou Moshe e Ararão e disse: interceda ao Adonai para que ele tire essas rãs de sobre mim. E assim eu deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Adonai. Veja só como esse faraó é sem noção. Se fosse verdade que os seus magos fizessem aparecer rã, por que ele não pediu para os seus magos fazer as rãs desaparecer? Percebe, pessoal, que para pedir para as rãs desaparecer, ele foi até Moshe. Só que agora o faraó vai cometer um grande erro aqui, que vai ficar marcado, e o Eterno vai tacar na cara dele por várias vezes o que ele está falando aqui. Perceba que o faraó fez um tratado com Moshe. Ele prometeu para o Moshe que se o Moshe tirasse essas rãs, ele deixaria o povo ir. O Moshe acreditou que isso era verdade. O faraó ia deixar eles ir. O Moshe então ficou tão contente, né, tão feliz, que falou para o faraó assim: eu vou te dar a honra de você determinar o momento em que eu vou orar por você e por seus servos e por seu povo, para que o Eterno tire as rãs. Veja só, o Moshe ficou tão feliz, pessoal, achando que realmente o faraó ia deixar o povo embora, que deu a ele a honra dele pedir ou dele dizer a hora que ele queria que saia as rãs. Veja a resposta do faraó. Ele respondeu: amanhã. Moshe então disse: que seja feito como você disse, e que por meio disso você aprenda que Adonai, nosso Elohim, não possui nenhum rival. Então o Eterno marcou muito bem essa frase aqui que o faraó falou. O Eterno está prestando atenção no que o faraó está falando. Ele fez um tratado com Moshe. Ele prometeu para Moshe que deixaria o povo ir assim que as rãs fossem tiradas do seu território. E ele ainda pediu que essas rãs fossem retiradas amanhã. Perceba, pessoal, que o Eterno gravou essa palavra aqui, viu? O Eterno vai usar de forma sarcástica para falar com o faraó de agora em diante. O Moshe, então, saiu da presença de Faraó, clamou ao Adonai, e o Adonai fez como o Moshe tinha pedido. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Eles ajuntaram em monte até que a terra começou a cheirar mal. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui, pessoal. E viu o Faraó que a terra se tornou um alívio, endureceu o seu coração
e não escutou conforme disse Adonai, ou seja, ele voltou atrás no que ele combinou com Moshe. Ele não cumpriu o acordo que ele fez com Moshe. Isso é terrível, pessoal, porque um faraó, um rei, não pode jamais dar uma palavra e não cumprir a sua palavra. Essa é a primeira vez que ele vai fazer isso, ainda nessa porção, por mais 2 vezes, ele vai prometer deixar o povo ir e não vai cumprir a sua palavra. Agora veja a que ponto, pessoal, chegou esse faraó. Ele chegou ao ponto de fazer promessa já pensando em não cumprir. Ou seja, ele está se queimando diante dos olhos do seu próprio povo, dos seus próprios oficiais. Porque os oficiais estão vendo ele fazendo promessa e depois não cumprindo o que ele prometeu. O Eterno sabia que tudo isso ia acontecer. Não é por acaso que o Eterno esperou esse faraó, porque teria que ser esse mesmo. Então o Adonai disse para Moshe: fala para Aharon estender a vara e ferir o pó do solo, para que ela se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Ou seja, já que o faraó não cumpriu o que ele falou, vamos ferir ele agora com o piolho. O Egito, pessoal, eles têm pavor de piolho. Inclusive, os magos agora vão cair fora de querer enganar o faraó com piolho, já que eles têm pavor de piolho. Perceba que o faraó não cumpriu o tratado, o Eterno então mandou ferir o Egito por mais uma vez com as pragas de piolho. O Aharão então estendeu a mão com a vara, feriu o pó do solo, e surgiu piolho nas pessoas, nos animais. Todo o pó do solo se transformou em piolho em toda a terra do Egito. Veja só, os magos tentaram reproduzir piolhos com as suas artes, mas não foram capazes, pois havia piolhos nas pessoas e nos animais. Na verdade, os magos ficaram perdidos aqui, pessoal. Quando eles viram o piolho andando no seu corpo, andando sobre todas as pessoas, eles não conseguiram e eles nem se atreveram a fingir para o faraó que eles tinham poder também de fazer surgir piolho. Aqui a máscara deles caiu, na verdade. Eles que estavam enganando o faraó. Então os magos disseram para Faraó: isso é dedo de Elohim. No entanto, o Faraó endureceu o coração e não escutou conforme disse o Adonai. Então veja que o Adonai feriu o Faraó pela 3ª vez, agora com a praga de piolho, que é uma das pragas mais terríveis, no momento, mas o Faraó não se redimiu, ele não escutou conforme Adonai já tinha avisado. Então Adonai novamente disse para Moshe: levante amanhã bem cedo, se coloque diante de Faraó quando ele sair à água, e diga para ele o seguinte: eis o que diz Adonai, deixa ir o meu povo para que me adore. Perceba, pessoal, que sempre Moshe ia repetir essa frase para o Faraó. Assim diz Adonai, deixa ir o meu povo. Ou seja, o faraó não suportava mais ver o Moshe vindo com aquele cajado juntamente com seu irmão Aharão. O faraó já sabia o que Moshe ia dizer. Sim, diz Adonai, deixa ir o meu povo. De outro modo, ameaçando o faraó: se você não deixar o meu povo ir, eu vou enviar enxames de insetos sobre você, sobre os seus servos, sobre o seu povo, em suas casas e na casa de todos os egípcios. Eu, porém, separarei a terra de Goshen, aonde vive o meu povo, e lá não entrará nenhum inseto, para que você perceba que eu sou o Adonai, bem ali na terra. Agora, pessoal, preste muita atenção no que o Eterno vai falar aqui, jogando na cara do faraó aquilo que o faraó falou lá na praga das rãs e não cumpriu. Sim, eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo, e esse sinal acontecerá amanhã. Perceba que o Eterno está jogando na cara do faraó, pessoal. Pela primeira vez o Eterno vai falar amanhã para lembrar o faraó de um acordo que o faraó fez e não cumpriu. O Adonai procedeu dessa forma e enviou o enxame terrível de inseto,
sobre a casa de todos os servos e causaram destruição em toda a terra do Egito. O faraó chamou Moshe e Arão e disse: Vão, faça o sacrifício ao seu Elohim, mas faça aqui nessa terra. Então essa foi a quarta praga, a praga das moscas. O faraó parece então que vai deixar o povo ir, mas veja o que ele vai dizer para o Moshe, pessoal. Ele quer que o Moshe faça o sacrifício, mas faça dentro da terra do Egito. O Moshe vai dizer que não pode, já que o que eles vão oferecer para Adonai é algo abominável ao Egito. Os egípcios podem apedrejar eles. E o Eterno falou que eles deviam ir a caminho de 3 dias lá no deserto. Então o sacrifício que eles vão fazer não pode ser dentro do território do Egito. O faraó concordou e falou: Ok, Moshe, eu vou permitir a sua partida para que você faça os sacrifícios no deserto. Apenas não se afaste muito, ou seja, não vai muito longe e interceda a meu favor. Veja que coisa interessante. O faraó agora, pessoal, pedindo para o Moshe orar em favor dele. Mais uma vez, o faraó prometeu deixar o povo ir caso ele orasse e essa praga, né, de mosca fosse tirada do seu território. O Moshe então respondeu ao faraó e disse: Está bem. Ao sair da sua presença, eu vou interceder a Adonai, e agora é Moshe que vai zombar do faraó. E amanhã, olha só, e amanhã os enxames de inseto vai sair do seu território. Contudo, faraó, certifique-se apenas de que não esteja brincando com as pessoas, mediante o impedimento de que vão oferecer sacrifício a Adonai. O Moshe então também joga na cara do faraó: Eu vou orar por você, faraó. O Eterno vai tirar o enxame de moscas do seu território. Contudo, tenha cuidado de não estar mentindo, de não estar nos enganando, como você já fez uma vez, viu? Pois amanhã o Eterno vai tirar esse enxame. Então, toda vez que ele usa essa palavra amanhã, é jogando na cara do faraó que ele fez um acordo e não cumpriu o acordo. Moshe então deixou o faraó, intercedeu junto a Adonai. Adonai realizou o que Moshe pediu, removeu os enxames de inseto, até que não restou nenhum. Veja o que vai acontecer, pessoal. O faraó endureceu o coração e pela segunda vez não deixou o povo ir. Perceba que o faraó pela segunda vez não cumpre um acordo, não cumpre um tratado, mesmo o Eterno e Moshe falando para ele aquela frase, aquela palavra amanhã, porque foi assim que ele combinou com Moshe, mesmo assim ele não cumpriu. Agora veja que faraó terrível é esse, pessoal. O que faraó está fazendo aqui, nem um ser humano na face da terra pode fazer. O Eterno leva isso muito a sério. Quando alguém faz uma promessa para outra pessoa, quando alguém faz um combinado, um acordo, esse acordo tem que ser cumprido. Nunca se volte atrás em uma palavra dada. Nunca se faça de esquecido quando você promete algo para outra pessoa. E é exatamente isso que esse faraó está fazendo. A gente viu aí que, pela segunda vez, ele não levou a sério a sua palavra. Ele não cumpriu com o acordo que ele fez com Moshe. Então o Eterno vai mandar agora a quinta maravilha, né? A quinta praga, que é a mortandade dos animais. Disse Adonai para Moshe: Vá até o faraó, novamente, né? E diz para ele o seguinte: Eis o que diz Adonai, o Elohim dos Hebreus. Deixe ir o meu povo, sempre repetindo a mesma frase. Se você recusar deixar ir o meu povo, a mão de Adonai estará sobre o seu gado, sobre os seus cavalos, jumentos, camelos, todo o rebanho. Fará sofrer uma doença devastadora. No entanto, Adonai fará a distinção entre o gado do Egito
e o de Israel. Nada que pertence ao povo de Israel morrerá. E Adonai determinou um tempo exato, ao dizer: amanhã Adonai realizará isso na terra. Então perceba, pessoal, que pela segunda vez o Eterno, de forma sarcástica, fala com Faraó que amanhã ele vai fazer isso. Ou seja, o Eterno está jogando na cara de Faraó que o Faraó não é homem de palavra. No dia seguinte, Adonai fez, né, conforme ele falou, e todo o gado do Egito morreu, mas nenhum dos gados pertencente ao povo de Israel morreu. Muitos ateus, pessoal, eles usam esse verso aqui para dizer que a Torá tem contradição, porque aqui está dizendo que todo o gado do Egito morreu. Nós estamos aqui agora na quinta maravilha, né? Na quinta praga. Na próxima praga, a gente vai perceber que ainda existe animal. Na sétima praga também vai existir animal. E na última praga, a décima, quando o Eterno vai matar os primogênitos, também vai existir animal. Então, como pode ter morrido todos os animais aqui, se na próxima vez que o Eterno vai ferir o Egito, ainda existe animal, pessoal? Então, o que acontece é que as pessoas elas querem interpretar a escritura tendo como regra o português. E é aí que as pessoas erram muito em interpretar a escritura. O que o texto está dizendo aqui não é que morreu todo o gado, é que morreu o gado de todos os egípcios. Ou seja, todo criador de gado teve perca, todo criador de rebanho teve prejuízo. Não é que morreu 100% do gado. Não é isso que o texto está dizendo, pessoal. Lendo aqui no português, o que parece é que é isso, que morreu 100% do gado, de todos os animais, né? Nós vamos ver nas próximas vezes que o Eterno vai ferir a terra do Egito que ainda existe animal. O faraó, então, enviou pessoas, né, para ver se era verdade que não morreu nenhum gado de Israel. E, de fato, nenhum tinha morrido. Mas, mesmo assim, o faraó endureceu o coração e não enviou o povo, ou seja, não deixou o povo ir. Esse faraó, ele é obstinado, ele é muito teimoso, ele não dá o braço a torcer, pessoal. O povo do Egito está sendo punido pelo Eterno graças ao seu faraó. É como diz, né, o sábio Salomão, que quando o governante é mau, o povo padece. E é o que está acontecendo aqui no Egito. Então Adonai vai mandar Moshe ferir o Egito agora pela sexta vez. Disse Adonai a Moshe e a Arão: pegue um punhado de cinza de um forno e lance ao ar diante dos olhos de Faraó. Elas serão transformadas em um pó fino por toda a terra do Egito e se tornarão em feridas infectadas nos homens e nos animais. Percebe que tem animais aqui, pessoal, na sexta praga de todo o Egito. Assim eles pegaram, né, a cinza de um forno, colocaram-se diante de Faraó e lançaram no ar. Ela se transformou em feridas infectadas nos homens e nos animais. Então essa é a sexta maravilha, a sexta ferida que o Eterno vai trazer no Egito por causa da teimosia desse faraó. Os magos não foram capazes de permanecer na presença de Moshe por causa das feridas, nem também os demais egípcios. Mas Adonai endureceu o coração de Faraó para que ele não lhe desse ouvido, como Adonai dissera a Moshe. Percebe, pessoal, que sempre há um trocadilho, né? Às vezes a Torá diz que o faraó endureceu o coração, outras vezes o Eterno diz que ele endureceu o coração do faraó. Na verdade, pessoal, as duas frases estão certas. O Eterno está endurecendo o coração de Faraó ao ferir ele. Porque esse faraó ele é tão arrogante, tão obstinado, que ele não aceita desafio. Ele não admite de forma alguma que um Elohim, que ele nem sequer conhece, desse povo que é servo dele, esteja dando ordem para ele, ameaçando ele, chantageando ele. Ele não aceita. Cada vez que o Eterno ferir ele, mais arrogante ele vai ficar. Então, quando o Eterno diz que está endurecendo o coração de Faraó,
é apenas uma maneira de dizer. Não significa que o Eterno está endurecendo de propósito o coração de Faraó. O que o Eterno quer dizer é que, desafiando o Faraó, ele vai ficar cada vez mais de coração duro. E assim é o ser humano, né? Nos profetas, o Eterno vai mostrar que quanto mais ele corrigiu o seu povo, quanto mais correção ele dava ao seu povo, mais rebelde eles ficavam. Assim é o ser humano de pescoço duro, o ser humano arrogante que não aceita a correção. Então Adonai disse para Moshe: levanta-se bem cedo, se põe diante de Faraó e diga para ele o seguinte: assim diz o Adonai, né? O Faraó, ele já devia até repetir a frase, né? Zombando de Moshe: deixe ir o meu povo para que me adore. Pois dessa vez, olha que o Eterno agora vai pegar pesado. Pois dessa vez aumentarei as minhas pragas sobre você e sobre os seus oficiais, para que você perceba que eu sou ímpar, ou seja, que eu sou único em toda a terra. Eu já deveria ter estendido a minha mão sobre você, Faraó, e ter te ferido com pragas tão severas que você já teria sido eliminado da terra. Então veja como o Eterno agora vai desafiar o Faraó. No entanto, eu não fiz isso para te manter vivo, para mostrar o meu poder e para que o meu nome se ressoe em toda a terra. Agora imagina o Faraó arrogante, soberbo, ouvindo isso da boca de Moshe, pessoal. Aí que ele vai ficar mais irado ainda, o Eterno dizendo que não matou ele ainda porque está usando ele para engrandecer o nome. O Faraó vai ficar furioso quando vai ouvir isso, vai ficar mais rebelde ainda. E o Eterno mais uma vez, né, zomba do Faraó dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu vou enviar uma tempestade de granizo tão forte que o Egito nunca passou por nada semelhante desde a sua fundação até agora. Então perceba que o Eterno agora pela terceira vez usa essa frase amanhã, zombando do Faraó. Portanto, o Eterno ainda dá uma chance para o Faraó. Portanto, mande recolher todo o seu gado e tudo mais que você tiver no campo. E apresse, pois o granizo que vai cair sobre todo ser humano e animal deixado no campo, que não foi levado para casa, eles morrerão. E a Torá vai dizer, pessoal, que quem dentre os servos de Faraó temeu a Elohim, recolheu os seus escravos, o seu gado e colocou em abrigo. Perceba que tem gente já no meio do Egito acreditando no que Moshe está falando. Essa já vai ser, pessoal, a sétima praga, a sétima maravilha que o Eterno vai trazer sobre o Egito. Como pode esse homem ainda não se render, esse homem ainda não acreditar no que Moshe está falando? Percebe que muitos egípcios, muitos servos do faraó, estão acreditando em Moshe, enquanto que o faraó ele prefere pagar para ver. E a Torá continua dizendo que aqueles que não consideraram o que Adonai falou, eles deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Percebe que aqui na sétima maravilha tem gado no campo. Então não morreu todo o gado lá na quinta maravilha, pessoal. Adonai disse para Moshe: estenda a mão na direção do céu para que haja granizo em toda a terra do Egito e que caia sobre as pessoas, sobre os animais e sobre tudo o que cresce no campo por toda a terra do Egito. Moshe então estendeu a vara na direção do céu e Adonai enviou trovão, granizo e fogo desceu à terra. Adonai fez cair granizo sobre toda a terra do Egito. O granizo desceu e com ele fogo. Isso foi terrível, foi pior que qualquer tempestade de granizo já ocorrida em toda a terra do Egito. O granizo atingiu tudo no campo, pessoas, animais, em toda a terra do Egito. Destruiu toda a planta que crescia no campo e derrubou todas as árvores dali. No entanto, na terra de Goshen, onde o povo de Israel estava, não houve granizo. O faraó, pessoal, vendo essa chuva e esse granizo, esse trovão,
mandou chamar urgentemente Moshe e Aarão e disse para ele: dessa vez eu pequei. Adonai está completamente certo. Eu e meu povo estamos errados. Veja que Faraó, pessoal, bipolar, né? Agora ele dá a entender que ele está arrependido, que ele reconheceu que ele está errado. Ele então pede para Moshe interceda ao Adonai, pois nós não suportamos mais esse terrível trovão, e eu deixarei vocês ir. Vocês não vão mais permanecer aqui. Veja só o que o faraó fala agora. Pela terceira vez, o faraó promete deixar o povo ir, caso o Moshe interceda a Adonai e tire aquele mal do seu território. O Moshe, então, mais que depressa, pensou, né? Agora nós vamos. Disse para o faraó: assim que eu sair da cidade, eu estenderei a minha mão a Adonai, e o trovão vai terminar, e não haverá mais granizo, para que você saiba, a terra pertence ao Adonai. No entanto, você e seus servos, sei que vocês ainda não temem Adonai Elohim. Então Moshe está dizendo para Faraó: você pensa que me engana, Faraó. Eu já conheci quem é você, você não me engana mais. Eu sei que vocês não temem Adonai Elohim. E a Torá vai dizer que o linho, né, e a cevada foram arruinados, pois a cevada estava madura e o linho estava em botão. Moshe saiu da cidade, afastando-se de Faraó, estendeu a mão a Adonai, e o trovão e o granizo acabaram e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando o Faraó, preste atenção, pessoal, quando o Faraó viu que a chuva e o granizo tinham parado, ele novamente passou a pecar. Endureceu o próprio coração, ele e os seus servos. O faraó teve o coração endurecido e não deixou o povo de Israel ir conforme disse Adonai. Perceba aqui, pessoal, que pela terceira vez o faraó não honrou a sua palavra. Pela terceira vez, Faraó pediu para Moshe tirar aquele mal do seu território e prometeu para Moshe que deixaria o povo ir, e não cumpriu o acordo que ele fez com Moshe. Então a Torá nos mostra isso para nos ensinar quem realmente era esse faraó. Porque nós vimos em toda a escritura que até mesmo os reis que não temiam a Adonai, eles eram fiel no que eles falavam. Nós vemos, por exemplo, reis que tiveram que fazer algo que eles não queriam fazer para poder manter a sua palavra. Já que ele falou que ia fazer, ele não pode voltar atrás. O que a Torá está mostrando aqui é que esse faraó, ele é tão arrogante, ele é tão obstinado, que ele é capaz até de prometer já com intenção de não cumprir. Na verdade, esse faraó não está aceitando ser desafiado, não está aceitando receber ordem de um Elohim, de um povo que para ele é apenas servos. A única coisa que esse povo deve fazer é trabalhar e trabalhar. E o Eterno então vai mover os céus para libertar o seu povo, mostrando que ele é fiel à sua aliança. Ele tem um acordo com os patriarcas e ele vai cumprir essa aliança. Caso o faraó queira ou não, caso ele deixe ou não, o povo de Israel vai sair do Egito. E assim essa porção finaliza, mostrando que o faraó, pela terceira vez, não cumpriu com a sua palavra. Por 3 vezes o Eterno zombou de Faraó, né, citando amanhã, já que o Faraó não é homem de palavra, disse que amanhã ele deixaria o povo ir e não deixou. Nós vimos então que o Eterno às vezes usa de forma sarcástica. Muitas pessoas não aceitam isso. Eles dizem que jamais o Eterno vai usar de forma sarcástica. Nos profetas, pessoal, por exemplo, no profeta Jeremias, no capítulo 2, o Eterno chega a brincar com seu povo, né? Zombando do seu povo, dizendo: cuidado para vocês não machucar a perna de vocês com essa correria toda aí atrás desses deuses. Cuidado para vocês não ficar com a garganta seca, de tanto que vocês clamam o nome desses deuses. Então percebe que o Eterno, de forma sarcástica,
às vezes fala tanto com o seu povo, como principalmente aqui com o faraó. E a gente vai finalizar essa porção mostrando justamente a frase que Moshe disse para faraó lá: eu te dou a honra de você dizer quando você quer que eu tire as rãs, para que você aprenda que Adonai, nosso Elohim, não possui rival. O faraó não levou a sério o que Moshe falou. Ele fez um acordo com o Moshe e lamentavelmente não cumpriu. Agora perceba o contraste que a Torá está nos dando, e isso é um grande ensinamento para nossas vidas. Às vezes vai passar desapercebido. Como começou essa porção? A gente viu que o Eterno explicou para Moshe que tinha um pacto, uma aliança com os patriarcas, e por isso ele ia cumprir esse pacto. Pacto esse que tinha sido feito há mais de séculos, atrás. E essa porção vai finalizar com o faraó, que não se lembrou do que ele combinou um dia atrás. Então veja o contraste. A Torá inicia mostrando que o Eterno cumpre o que falou, independente do tempo, pode se passar séculos, milênio, enquanto que o faraó não cumpre nem o que ele falou ontem. Isso é um ensino para nós. O faraó é uma figura do sistema desse mundo, do sistema religioso, do sistema político, e promete, mas não se lembra no outro dia do que prometeu. Para agradar as pessoas, eles são capazes de fazer várias promessas, mas eles nunca vão cumprir. Isso é totalmente o oposto, o contraste do Eterno, que sempre vai cumprir a sua palavra, independente do tempo. Isso derruba por terra qualquer ideia religiosa que vem a dizer que um mandamento do Eterno, que foi dado lá no deserto, por exemplo, não vale mais. Ou seja, o Eterno está deixando claro aqui nessa porção para nós que aquilo que ele fala é imutável, independente do tempo, ele sempre será fiel em cumprir a sua aliança. Ou seja, se ele um dia falou que o Shabat é dia santo, pode se passar milênio, o Shabat nunca deixará de ser santo. Se ele deu um mandamento para o seu povo, esse mandamento será válido para todo sempre. Assim é as coisas do Eterno, totalmente diferente do que é o sistema desse mundo, principalmente o sistema religioso. Assim a gente finaliza essa porção. Espero que você tenha compreendido alguma coisa. Na próxima porção, o Eterno então vai dar o golpe final no faraó. Resta ainda mais 3 maravilhas, para ser operada no Egito. O faraó só vai deixar o povo ir mesmo quando o Eterno matar o primogênito. Isso o Eterno já sabia. O Eterno já avisou Moshe desde quando chamou ele, quando ele ainda estava em Midian, na terra lá do seu sogro Itro. O Eterno te abençoe grandemente, que você tenha aí uma ótima semana. Grande abraço, shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.